Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol. A nossa intérprete que está aqui para ajudar a gente é a Francis. E nós estamos aqui para mais uma aula para você que é do 7º ano. Hoje a gente não vai falar de planta, a gente vai falar de alga, que é parecido. Mas antes de começar a aula, vamos aos nossos lembretes importantes, os reminders. Você tem que lembrar de realizar suas atividades no Classroom. Hoje, que é a aula 50, vai ter um link para você entrar com uma pergunta bem fácil. Você entra lá e responde, tá tudo certo. Ah, mas você não tem aplicativo? Tá bom, você pode ir na escola e pegar a atividade impressa. E aí você responde em casa, caneta, por favor, e depois devolve. E aí você não vai ter falta e vai ter nota garantida. Outra coisa importante para você que tem acesso aos aplicativos, lembra de responder seu professor no mural. Ele posta mensagens para você perguntando como você tá, se você tá com dúvida, se você não tá, se você tá fazendo atividade. Então responde ele. Posta lá a atividade que você fez, os desenhos que a gente fez no caderno, ele vai adorar ver. Também não se esqueça de ser feliz e de sorrir. Quando tudo estiver difícil, sorria. E aí tudo vai ficar melhor. Prometo. Então vamos aqui começar a nossa aula falando com uma reportagem que a gente pode introduzir o nosso assunto. O título dela é O verdadeiro pulmão do planeta são os oceanos. E aí tem uma perguntinha. De onde vem a maior parte do oxigênio que a gente respira? Das árvores ou das algas marinhas? Todo mundo diz que o pulmão do mundo é a Amazônia. Mas e aí? A verdade é que a maior parte do oxigênio da atmosfera vem das algas. As algas, assim como as plantas, realizam fotossíntese. E aí diz assim, ó, se somarmos o oxigênio produzido pela fotossíntese de toda a população de alga de todos os oceanos, teremos mais gás do que aquele produzido pelas florestas. Então a gente tem no nosso planeta muito mais água, ou muito mais oceano, do que terra. Então faz sentido pensar que temos mais algas para fazer fotossíntese. Essas algas vão fazer essa fotossíntese e não vão usar todo o gás oxigênio que elas estão produzindo. Então elas vão liberar na atmosfera. E aí, ó, o oxigênio produzido pelas algas passa para o ar. Porque quando há gás demais na água, ele extravasa para a atmosfera. Portanto, o grande pulmão do mundo são os oceanos, que dentro dos oceanos estão as algas. O nosso assunto da aula de hoje, que vai ser bem interessante. Os nossos objetivos principais para hoje são relembrar quem são as algas. Você já aprendeu em algumas aulas anteriores sobre quem são algas, mas hoje a gente vai ver mais coisas. Conhecer as características que diferenciam algas de plantas, porque elas não são iguais. Entender quais são os tipos de algas e para que elas são usadas. E você tem que estar com o caderno para anotar as coisas importantes e fazer as atividades que vão ter nessa aula. Então, vamos lá começar esse assunto de algas. Você já aprendeu nas aulas, quando você falou sobre o reino protista, quem são as algas unicelulares? Junto com os protozoários, as algas unicelulares e as algas pluricelulares compõem o reino protista. Aqui na imagem, a gente tem algumas algas que são feitas de uma célula só. Elas são eucariontes, ou seja, elas têm um núcleo, ó. Se a gente observar aqui na imagem, é possível visualizar. E elas são unicelulares, então o corpo delas inteiro é uma célula só. Diferente das que a gente vai aprender hoje, que são pluricelulares. As algas, elas são autotróficas fotossintetizantes. O que quer dizer isso, então? Que elas fazem fotossíntese para produzir o alimento delas. Elas podem ser tanto unicelulares, como a gente já viu, que tem uma célula só, quanto pluricelulares, que vão ter várias células. E elas podem ser microscópicas, muito pequenininhas, ou macroscópicas, até 60 metros. É verdade, elas podem ser muito grandes e a gente vai visualizar isso na aula de hoje. Mas antes eu quero ver se você está por dentro do assunto de algas. Tem um quiz aqui. Observando criteriosamente as características das algas, podemos englobá-las em qual reino? Letra A, Monera. Letra B, Protista. Letra C, Fungi. E letra D, Plantae.
Faz aí no seu caderno e a gente já volta com a resposta.
começamos, gente, e estava muito fácil, porque você já conhece as algas, você sabe a qual reino elas pertencem. Então a resposta certa dessa atividade é a letra B, elas pertencem ao reino protista. E aí a gente vai ver que também as algas, elas são aquáticas. E vai ter uma diferença entre as algas que são planctônicas e as algas que são bentônicas. Tem alga que flutua na água. Essa que flutua na água é a planctônica. As algas que ficam lá no fundo, grudadinhas nas rochas ou então no substrato do oceano, elas são bentônicas. E aí elas vão ter tamanhos diferentes, cores diferentes, e a gente consegue separar elas analisando esse critério de aonde que elas se encontram. Elas vão poder estar tanto em água doce quanto em água salgada, beleza? E aí algumas características das algas para a gente poder observar aqui, ó. O corpo das algas pluricelulares é chamado de talo. Então, a alga não tem caule, a alga não tem folha, a alga tem talo. E elas vão lembrar um caule ou uma folha, mas elas não têm tecidos. A gente já aprendeu nas aulas de características das plantas o que são os tecidos. São aquelas células que vão se juntar para fazer uma atividade específica. No caso da alga, ela vai ter várias células no corpo dela, mas elas não vão ter uma atividade única para desenvolver. Todas elas vão fazer o corpo da alga. E aí o corpo dela a gente vai chamar de talo. Então, um talinho de alga. E aí, por isso, a gente diz que as algas são avasculares. Elas não têm um tecido para conduzir os nutrientes dentro dela. Ela conduz tudo de uma célula para outra, dentro do talo. Outra característica das algas é que os embriões não têm nutrição materna. O que quer dizer isso? Quando uma alga se reproduz, ela vai produzir um embrião. Esse embriãozinho não vai ficar dentro dela, não vai ficar dentro de uma semente que vai ficar dentro da alga. Ela vai produzir isso e vai liberar. Então ele não vai ter uma nutrição na planta principal. Ele vai se nutrir do que tiver dentro da onde ele estiver, mas não da planta que fez ele. Beleza? Vamos lá para uma atividade, um quiz. A respeito das algas, assinale a alternativa que está incorreta. Letra A. São fundamentais para a produção de oxigênio mundial. Letra B. As algas pluricelulares possuem tecidos especializados. Letra C. Podem ser uni- ou pluricelulares. E letra D. Possuem corpo em forma de talo. Faz no seu caderno e me diz qual que não está certo. E a gente já volta.
Voltamos, estava muito fácil essa pergunta. Era para você me dizer qual das alternativas era incorreta. E a alternativa incorreta aqui é a letra B, porque as algas pluricelulares não têm tecidos especializados. Elas têm muitas células e todas elas vão fazer a mesma coisa no talo, que é o corpo da alga. Continuando então. Agora a gente vai falar dos grupos de algas. Esse é o sinal de alga para você que não entende tanto de Libras, mas acha legal. As algas que são verdes, que são essas daqui, elas têm um nome que é um grupo das clorófitas, ou então das clorofícias. Elas têm esse nome por conta da cor delas. Elas têm um pigmento esverdeado, que lembra a clorofila das plantas, por isso elas têm esse nome. As clorofícias, que são as algas verdes, elas podem viver na água salgada, na água doce ou até mesmo em ambientes terrestres que são úmidos. Então, por exemplo, se você vai para a praia e tem aquelas rochas enormes, cheias de coisas verdes grudadas, aquelas coisas verdes são algas clorofícias. Essas algas clorofícias, elas podem ter alguns formatos. Elas podem ter esse formato mais filamentoso, que parece uma folhinha. Ela pode ter um formato mais achatado. E você pode encontrar elas de vários jeitos, até mesmo como uma folha de alface, em alguns casos. E elas têm algumas importâncias. Quais são elas? Elas estão muito ligadas com as plantas que são terrestres. Lá no processo evolutivo de todas as plantas e todos os organismos, a gente analisa esse tipo de alga, que é a alga verde, como sendo um ancestral das plantas que foram para a Terra. E a gente vai ver nas próximas aulas quem são essas plantas. Essas algas verdes também podem ser usadas na nossa alimentação. Você pode usar elas, por exemplo, aqui como o wakame, que é um tipo de salada que você come com aquele pauzinho, que é o hashi. Ou então também misturar ela com outras algas, que a gente já vai ver, para fazer aquela folhinha que tem em volta do sushi. Então elas são muito importantes para a nossa vida. Além disso, as algas verdes, elas fazem um tipo de procedimento que a gente vai chamar de simbiose. Você estudou lá nas relações entre os seres vivos e você talvez não se lembre agora pelo nome, mas você já vai lembrar. A simbiose que a gente vai contar aqui, que vai comentar, é a simbiose que a gente chama de líquen. É quando as algas e os fungos se unem para se beneficiar. A gente pode encontrar esse tipo de associação no caule das árvores, em lugares que tem sombra. E o líquen, ele vai ser um bioindicador do ambiente. Se você encontrar ele num lugar na natureza, é porque esse lugar está preservado, não tem tanta aquisição humana naquele lugar, não vai ter tanta interferência. Então, o líquen, ele é um tipo de associação entre algas e fungos. Outro tipo de simbiose que as algas verdes realizam é com os quinidários. A gente pode encontrar elas grudadinhas em corais, assim como vocês podem ver ali no GIF. E aí, ela vai precisar de um lugar para ficar, o quinidário dá esse suporte para ela. Ele vai precisar se alimentar, ela pode atrair outros organismos para servir de alimento para ele. Então, é um tipo de relação ecológica que vem das algas verdes. E agora vamos fazer uma atividade juntos aqui, ó. Os líquens são formados por uma associação biológica de dois tipos de organismos que são: letra A, algas e fungos; letra B, briófitas e algas; letra C, bactérias e fungos; e letra D, algas azuis e bactérias. Faz aí no seu caderno e a gente já volta com a resposta.
Voltei, galera, e eu trouxe para mostrar para você um exemplo de líquen. Eu falei para vocês que a gente pode encontrar eles nas cascas das árvores. Então, se você observar aqui, ó, essa partezinha que está mais branca, mais verdinha, é onde está o líquen. É a junção de dois organismos, que são as algas, que a gente está vendo, as algas verdes, e os fungos. Então, a gente pode ter esse tipo de exemplo. Se você tiver uma árvore na sua casa, dá uma observada para ver se tem líquens nela. Se tiver líquens folhosos, que nem aquele da imagem que a gente viu, sua casa está num ambiente preservado, não tem tanta poluição. Se tiver árvore e não tiver nada de líquen lá, provavelmente você mora num lugar que tenha bastante poluição. Continuando nossa aula, agora a gente vai falar das algas que são vermelhas. As algas vermelhas, elas são chamadas de rodopícias, ou então rodófitas. Elas têm esse pigmento vermelho, mas isso não quer dizer que elas não tenham clorofila, assim como as verdes, elas também têm. Mas esse pigmento vermelho, meio roxo, também vai estar presente e vai estar presente numa quantidade às vezes um pouquinho maior. Elas podem estar em ambientes de água salgada ou de água doce, e até mesmo em ambientes úmidos, na beira do mar, na beira do rio. Esse tipo de alga, elas vão ter uma importância um pouquinho diferente da outra, que é a verde. A alga vermelha, ela tem um tipo de substância dentro da célula dela que a gente vai chamar de carragenina, que é uma substância que é utilizada para fazer um tipo de espessante usado em alimentos. E ela também tem uma substância que se chama agar. Esse agar, os cientistas usam, ou até mesmo os farmacêuticos, o pessoal que trabalha em laboratório, para colocar na plaquinha de Petri. Eles fazem uma substância gelatinosa e essa substância é utilizada para fazer meios de cultura, para cultivar bactérias, cultivar fungos. Eles vão servir de alimento para esses organismos e você vai poder analisar qual é o organismo que está se alimentando do agar que está na placa. E aí você consegue depois saber, por exemplo, o que uma pessoa tem de doença. Você está lá com um tipo de infecção, o médico pede um exame, eles colocam o que for coletado de você na plaquinha e aí a gente descobre qual é a bactéria ou qual é o fungo que está dentro de você. E aí você pode tomar um remédio que vai ser para aquele tipo de organismo especificamente. Então isso é um avanço que a gente teve na ciência graças à descoberta desse tipo de substância que a gente retira da alga vermelha. A carragenina é aquele tipo de substância que eu falei para vocês que pode fazer os espessantes alimentares. E aí elas também podem ser usadas na alimentação, assim como as algas verdes. Lembra que eu falei para você que dava para misturar elas para fazer os sushis? Então aqui tem um sushi gigante. Esse tipo de alga vai dar aquela consistência mais durinha para segurar o arroz dentro do alimento. E também pode ser encontrado em corais, falsos corais na verdade. Esse tipo de alga, que é a alga vermelha, tem algumas espécies que têm uma espécie de carbonato de cálcio na célula dela e faz ela ser mais rígida, mais durinha. E aí ela faz meio que uma imitação de um coral no fundo do mar, no fundo do rio. E aí esse tipo de alga vai ajudar os organismos que estão lá a se protegerem, a usar aquele lugar como abrigo. E aí ela faz esse mimetismo, essa espécie de imitação de um coral. E o nome da alga que a gente usa para misturar aqui para fazer o sushi é nori. Bem interessante, né? Vamos mais uma atividade. Qual das alternativas abaixo apresenta substâncias economicamente importantes extraídas da parede celular das algas vermelhas e utilizadas na indústria de alimento, que eu falei para vocês? Letra A, amido e celulose. B, laminarina e paramilo. Letra C, agar e celulose. E letra D, carragena e agar. Responde no seu caderno e a gente já volta.
Voltamos, galera, e a resposta dessa atividade era muito simples, era a letra D, a carragena e o agar, que a gente viu lá nas imagens. Bora continuar? Agora a gente vai falar das algas que são pardas, as feofícias. Essas algas, elas têm essa coloração meio marrom, meio bege, meio amarela, é misturado. E elas vão estar exclusivamente no ambiente marinho. Você só encontra alga parda no mar. Essas algas pardas, elas têm várias importâncias. A primeira delas é a fotossíntese, que a gente comentou no início da aula. Elas produzem muito oxigênio para a atmosfera que a gente consome. Elas também podem ser usadas na alimentação. Diferente da alga vermelha, ela tem outro tipo de substância que a gente chama de algina, que também serve como um espessante alimentar. E aí você pode ter essa característica meio de gelatina que a gente absorve das algas. Elas também podem ser utilizadas em medicamentos e na indústria têxtil. Então elas têm uma aplicação um pouco maior do que as outras. As algas pardas, elas têm uma característica de crescer muito, em alguns casos. E aí elas podem se tornar um habitat para muitas espécies. Eu trouxe para vocês aqui, ó, um tipo de floresta submersa, que é a floresta de kelps, que fica lá no hemisfério norte. Essas algas, elas crescem até 60 metros de altura, gente. Você imagina uma alga desse tamanho? 60 metros de altura é mais ou menos o equivalente a um prédio de mais ou menos 20 andares. Então você imagina, você está andando e você topa com um prédio de 20 andares. Uma alga pode chegar a esse tamanho. Então quando eu falei para vocês que elas podiam ser microscópicas ou macroscópicas, elas têm essa grande diferença de tamanho. Legal, né? Se você quiser, procura depois vídeos sobre essa floresta para você poder observar. É muito bonito. E agora vamos fazer outra atividade aqui. As maiores algas em extensão corporal se classificam em qual grupo? Letra A, clorófitas, B, cianófitas, C, rodófitas ou D, feófitas? Pensa aí, responde no caderno, eu já volto.
Voltamos e essa atividade era muito fácil. Era a mais fácil de todas, porque a gente tinha acabado de falar desse grupo. É o grupo das feófitas ou feofícias, que são as algas pardas. E aí, com isso, a gente chega na hora de relembrar tudo aquilo que nós aprendemos na aula de hoje. Para não esquecer, as algas são organismos classificados no reino protista, mesmo sendo parecidas com as plantas. Elas são autótrofas e eucariontes. Isso quer dizer que elas fazem fotossíntese e a célula delas tem um núcleo. Elas podem ser unicelulares, que você já aprendeu lá no reino protista, e pluricelulares, que a gente viu hoje. Elas são importantes para a manutenção do oxigênio na atmosfera. Também são a base de várias cadeias alimentares. Elas são utilizadas nas indústrias médica, alimentícia, têxtil, de pintura. Elas servem para muita coisa. E as principais algas pluricelulares são as verdes, as vermelhas e as pardas. E a gente viu que elas podem ter uma aplicação muito grande. Então, com isto, eu chego ao final desta aula. Eu digo para vocês se cuidarem, se manterem hidratados, terem uma rotina de estudos, tem uma hora específica para estudar. Senta lá no seu cantinho, pega seu material, chama sua mãe para te ajudar, chama seu pai, manda mensagem para o professor para pedir ajuda para ele para resolver o que você não está conseguindo sozinho. E assim você vai conseguir, depois quando as aulas voltarem, se manter invicto nos conhecimentos. Keep safe, que é se mantenham seguros. Muito obrigada, thank you, por assistirem mais uma aula e a gente se encontra na próxima aula.